Eu titubeei ali em botar esse título, porque eu tenho dito, né, que essa história toda do Marçal está desviando um pouco o foco da pauta principal, que deveria ser, na minha opinião, o impeachment do Alexandre de Moraes. Temos uma manifestação marcada para o dia 7, foi tema da minha coluna na Gazeta hoje, né, o tapa na nuca que o Alexandre deu no Brasil, na Constituição, e vai ter gente dizendo que o Alexandre deu um tapa na nuca de alguém chamado Brasil. Está assim o nível, né, do Paulo Freire fazendo escola no Brasil. Mas não adianta. O assunto, o Pablo Marçal tem dominado. E tudo bem, eu entendo que seja importante não só a Prefeitura de São Paulo, claro, impedir um comunista como Boulos de chegar lá, como talvez algo mais profundo aí, que tem a ver com 2026, com o espólio bolsonarista, com o domínio dentro da direita. Então vamos falar de tudo isso, mas vamos manter a tradição aqui e abrir falando de guerra cultural. Muitas coisas que eu vou trazer aqui vai ser bem rapidinho, porque eu já falei com um pouco mais de profundidade em exclusividade para os meus apoiadores na segunda-feira. Mas vamos lá. A Amazônia tem 2,5 milhões de hectares queimados em agosto. E a Miriam Leitão continua culpando o aquecimento global. Por quê? Porque o governo é do PT, é companheiro. Então, o agronegócio é a primeira vítima, mas também é parte do problema, né? Então, tem que dar um jeito de culpar o que é o maior prejudicado pelos incêndios, que é o agronegócio. Se fosse o governo Bolsonaro, a gente sabe qual seria a narrativa, porque basta ter mais de 4 anos de idade para ter recordações do que essa turma dizia. E essa turma, claro, acaba mordendo a língua porque só sabe falar papagaiada. Antônio Tabet, aquele lá do Porta dos Fundos, né, que costuma pensar com a Porta dos Fundos, o Brasil sair de Ricardo Salles para Marina Silva no meio ambiente é literalmente voltar a respirar. E eu fico pensando se ele sabe o sentido da palavra literal, né? Quer dizer, eu não sei como ele sobreviveu a 4 anos de governo Bolsonaro sem respirar. Mas o fato é que essa mensagem envelheceu muito mal. Se naquela época havia algo como 500 focos de incêndio e os artistas todos foram cantar musiquinhas, chamar o Bolsonaro de assassino, genocida do meio ambiente, agora tem 20 vezes mais focos de incêndio e eles estão em silêncio. Um silêncio ensurdecedor e a gente sabe o motivo. A Lei Rouanet não é para artista cantar, é para artista calar quando interessa ou cantarolar o hino da esquerda, né? Porque o movimento ambientalista não tem nada a ver com meio ambiente, tem a ver com esquerda. Por isso que eles são muitas vezes seletivos e hipócritas, né? É uma forma de continuar pregando um governo global, o marxismo, demonizando a indústria, o capitalismo e pregando a concentração toda de poder e recursos na mão do Estado. Ou seja, foi a igrejinha aceita ecoterrorista, foi a igrejinha que as viúvas de Stalin encontraram. Não dava mais para dizer que o capitalismo fracassara em gerar riqueza, então agora o problema era excesso de riqueza. E é um instrumento que eles usam de forma hipócrita para defender a esquerda e demonizar a direita. Assim como o feminismo. Não tem nada a ver com mulher, tanto que não existe mulher na história talvez mais empoderada do que Margaret Thatcher, e as feministas odeiam a Margaret Thatcher porque ela era pró-família, contra aborto, cristã, conservadora, então não presta. Então o feminismo tem a ver com o esquerdismo, por isso elas se calam quando o filho do Lula é acusado de agredir a mulher, ou o Freixo, né? E destruir casamento e atacar o homem, a masculinidade tóxica, entre aspas. E o problema é que isso acaba surtindo efeito. Está aí, né? Um novo estudo prevê que já em 2030, está logo ali, né? Quase metade das mulheres vão ser solteiras e sem filhos. Lembrando que pet não conta como filho. Pode ter 18 poodles, mas não está dando continuidade à nossa espécie, né? Pode chamar de filho, pode fazer o que quiser. Eu adoro cachorro, adoro pet, tenho 4 da
noiva e um meu, mais um gato. Então, eu tenho lugar de fala. Mas, de novo, tem que ter filho para continuar a civilização, né? E as feministas não querem saber disso. Então, é óbvio que isso gera consequências. Essa mentalidade feminista de equivalência entre homem e mulher, demonização da masculinidade, mulher cada vez mais desvalorizada no mercado, porque faz o que der na telha, não tem compromisso com nada, se der problema, aborta em qualquer época da gestação. Esse é o mantra feminista. E algo está dando muito errado, né, no Ocidente com esse tipo de mensagem. Então, é uma tentativa de destruir a própria civilização. E, claro, junto com tudo isso vem a ideologia woke, o progressismo autoritário, que quer calar qualquer um que critica essa porcaria toda, né? Então, discurso de ódio, blá, 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 ofensa, né? Criam lá a narrativa que for para, na prática, censurar as pessoas. Então, no Reino Unido já tem prisões em massa por memes. Na França, prenderam o fundador do Telegram. Na Irlanda, estão tentando banir memes malvados. A gente lembra do Trump, né, que foi banido do Twitter na época do Barba de Bode, do Jack Dorsey. No Brasil, nem precisa falar, né, a censura campeia. Na Austrália, tem censura a posts da plataforma X. A União Europeia tentou chantagear o Elon Musk com uma cartinha patética quando ele foi entrevistar o Trump. E o DOJ também está começando a falar em prender gente por meme nos Estados Unidos e, claro, na Venezuela já é game over. Se der Kamala Harris, isso tudo vai avançar muito nos Estados Unidos e essa grande nação livre vai se parecer cada vez mais com um país europeu. É esse o objetivo dos democratas, isso é muito preocupante. O Mark Zuckerberg parece que está tendo alguns arrependimentos, talvez antevendo que o Trump possa voltar à Casa Branca, já pediu desculpas ao republicano, né, por a imagem icônica dele gritando fight, 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 depois de levar um tiro de fuzil na orelha que quase o matou, né, e que a imprensa já não fala mais nada disso. Ele pediu desculpas por Trump por ter sumido pelo algoritmo com essas imagens das redes dele, né, da Meta e do Facebook, e ele mandou uma cartinha para o Congresso admitindo que a gestão Biden-Kamala Harris pressionou o Facebook para que durante a pandemia houvesse censura. Bom, o Robert F. Kennedy Jr., que recentemente, num ato também icônico, simbólico, né? Ele que carrega o sobrenome Kennedy, portanto, um dos mais tradicionais do Partido Democrata, declarou apoio ao Donald Trump, vamos falar disso já já, mas ele disse, olha, parece que o Mark Zuckerberg também se juntou aí ao time dos malucões das teorias conspiratórias, né? Porque, na verdade, todo mundo sabia que as plataformas estavam censurando os especialistas que não falavam aquilo que outros especialistas desejavam, que a OMS, que é dominada por órgãos políticos, que tem pressão da China, que tem um marxista revolucionário da Etiópia no comando, que é o Tedros Adhanom, né? Então, bem-vindo, com algum atraso, né, Zuckerberg, a turma dos que entendem que o caminho não pode ser a censura, obviamente. O Elon Musk tirou sarro, né, e aproveitou aí para avançar contra seu concorrente principal, dizendo, não houve aí um crime contra a primeira emenda, não? E sim, isso pode gerar consequências legais para o Zuckerberg, porque é óbvio que ele não podia ter acatado pressão da Casa Branca para partir para a censura, ferindo a primeira emenda nos Estados Unidos. Ele também está dizendo, claro, que na plataforma X, todas as visões de mundo vão ter espaço, desde que não descumpram as leis dos seus países. Por isso ele decidiu sair do Brasil, porque a lei no Brasil estava violando a lei, como ele cansou de denunciar,
e pedindo para que ele cometesse crimes. Tudo muito certo, tudo muito bom, mas está faltando aqui só put your money where your mouth is e coerência. Se o X saiu do Brasil, não tem mais escritório de representação, não precisa mais comply com as regras ilegais do Alexandre de Moraes, por que eu continuo sob censura? Por que o X não suspendeu a demanda do Alexandre de Moraes para censurar contas como a minha? Né? Então, estou aguardando, respondi na postagem do Elon Musk, espero que ele resolva logo, de uma vez por todas, acabar com essa censura. Aí vai caber ao Alexandre de Moraes banir ou não a plataforma X do Brasil todo, mas não pode manter sob censura por crime de opinião gente que critica aquilo que o próprio Elon Musk vem criticando. Saindo de guerra cultural e indo para a guerra real, né? O Zelensky concedeu uma entrevista ao Luciano Huck, da Globo, né? Se diz disposto a devolver terras russas recém-ocupadas. Claro que o projeto ucraniano não é um projeto imperialista, ao contrário do projeto do Putin, que lamentou a queda da União Soviética como a maior desgraça da geopolítica. É um comunista, um sujeito que com 32 anos de idade era diretor internacional da KGB na Alemanha, né? Sujeito mal. E eu não fico isentão, não. Eu sei que o Biden apoia o Zelensky, eu sei que tem muito republicano do movimento MAGA trumpista que condena o apoio incondicional com montanhas de recursos para o Zelensky. Tudo isso é legal, tem que cobrar a transparência, mas nesse aspecto o Ocidente precisa sim defender a Ucrânia, assim como precisa defender Israel, na minha opinião. Mas o que me chamou a atenção foi a pergunta sobre o Brasil. O Brasil é uma liderança importante do Sul global. Que mensagem o senhor mandaria para Lula e para o meu país? Perguntou o Tucano. Tive uma reunião com o presidente Lula e vi que ele me entendeu, porque tivemos um diálogo muito bom, realmente bom. Começa sendo vaselina, né, para tentar atrair o Lula e a turma para o lado da Ucrânia, mas ele vai concluir com uma certa desilusão. Vamos lá. Estou agradecido por isso, mas, e sempre o que importa é o que vem depois do mais, ele vive as narrativas da União Soviética. É uma pena. Ele pensa na Rússia como se hoje ainda existisse a União Soviética. A China é um país democrático? Não. E o que dizer sobre o Irã? É um país democrático? Não. E o que dizer sobre a Coreia do Norte? Eles não são países democráticos. Então, o que o Brasil, um grande país democrático, faz nessa companhia? Conto eu ou contam vocês? Que o Brasil lulista, xandista, já não é mais um país democrático. É óbvio que essa turma toda, tucana, globalista, vai tentar até o limite acreditar ou fingir que acredita no Lula democrata. Eles dependem disso para justificar a perseguição que eles muitas vezes aplaudem ou promovem contra a direita. Mas ninguém pode demonstrar surpresa com o Lula, depois de 40 anos de coerência defendendo ditadores como Fidel Castro, Maduro e Chávez antes dele, está levando o Brasil na direção do eixo do mal. Qual é a novidade aqui? Então, fica o registro da ingenuidade, na melhor das hipóteses, desses tucanos todos, ou na hipocrisia, no cenário mais provável. Tudo na esquerda é fake. Tudo na esquerda é maquiagem, visão estética de mundo, aparências. Então, essa aí da direita é a Kamala Harris real. A da esquerda é aquela manipulada, é aquela que a mídia, Hollywood e a academia estão tentando recriar. Uma mais apresentável, moderada, que fala até mesmo quando eu fui promotora, eu persigo criminosos, eu vou fechar a fronteira, e de repente era quase oposição ao próprio governo. 3 anos e meio como vice-presidente, chamada pela mídia de czar das fronteiras,
na época em que mais entrou imigrantes ilegais no país, e ela lava as mãos, não tem nada a ver com isso. É um produto de marketing. Tudo na esquerda é fake, como uma nota de 3. Aí vai lá a Oprah Winfrey e diz, na campanha da Kamala Harris, porque toda a campanha está sendo feita por celebridades. A Kamala está ou fazendo dancinhas ou escondida no porão. Eu tenho estado na ponta receptora desse racismo, desse sexismo, dessa desigualdade americana. Disse aquela com um patrimônio de 2,7 bilhões de dólares. Puxa, se essa é uma nação racista, preconceituosa, machista, que faz com que uma mulher negra acumule quase 3 bilhões de dólares de fortuna, eu não quero nem imaginar uma nação livre. Talvez ela devesse ir para algum país africano. Né? O que dizer da Michelle Obama? As pessoas vão ter que dar uma parcela maior da torta, do pedaço da torta. Bom, primeiro, a premissa que a esquerda sempre adota de que a riqueza é um jogo de soma zero. Um bolo fixo, que precisa ser apenas melhor distribuído. João ficou rico porque tirou do Pedro, que é pobre. Isso é uma falácia marxista e qualquer um que estuda o mínimo de economia entende. Mas, em segundo lugar, vamos apontar para a hipocrisia, né? Disse aquela que tem 4 propriedades. Uma em Vineyard, avaliada em quase 12 milhões de dólares. Outra no Havaí, quase 9 milhões de dólares. Outra em Washington, 8 milhões de dólares. E uma menorzinha, simples, coisa do povo, em Chicago, de quase 2 milhões de dólares. Somando tudo, temos quase 30 milhões de dólares do casal Obama em propriedade. Não é que o casal Obama tenha ficado rico empreendendo, criando uma empresa, criando hotéis, cassinos, como o Trump. O casal Obama, Barack Obama, que ficou rico, ele a vida inteira foi ou político ou agitador social em Chicago, treinado por Saul Alinsky, aquele radical que dedicou o livro a Lúcifer e ensinava os alunos a roubar em frente à faculdade. Então, Obama é um parasita do sistema, assim como Bernie Sanders, um esquerdista radical, influenciado por marxista, que tem 30 milhões de dólares em propriedades e a sua esposa está dizendo que as pessoas têm que dar uma parcela maior da sua riqueza em nome do combate à desigualdade. Esquerdismo é ou não é hipocrisia? Parece até o Felipe Neto no Brasil, né? Ou o próprio Lula. Ela também está dizendo que é preciso valorizar o trabalho duro, aquela que não trabalha há pelo menos 20 anos. Ser de esquerda é ser hipócrita. É defender a hipocrisia, a visão estética de mundo e a agenda econômica nefasta do socialismo. Até a revista The Economist, que é chamada carinhosamente de The Communist, diz: Kamala Harris tem planos esqueléticos na economia e incertos na política externa. Candidata democrata revelou apenas plataformas vagas, mas sugere que vai ser pragmática. Isso já é torcida da Economist. Na verdade, por que é vago o que ela diz? Porque ela não precisa de uma agenda. Ela é governo e se apresenta como oposição. E tudo que a turma repete é: primeira presidenta negra, mulher, negra, mulher, política identitária, negra. O outro é fascista, do mal. E pronto. Basta isso para convencer um Guga Chakra da vida a votar nela. Oi, Guga. É o típico eleitor democrata. É ou não é? Os bobões que caem nesse tipo de narrativa ridícula, tosca. Trump cobra a Kamala por promessas em discurso. Por que não fez em 3 anos e meio de governo? É a pergunta óbvia. Agora, quem na mídia vai fazer essa pergunta? Kamala Harris está há 38 dias desde que foi indicada pela cúpula democrata, os Obama, os Clinton, o Jack Schumer e a Nancy Pelosi, que jogaram o Biden na frente do trem político. Não houve um voto em primárias, não houve
uma democracia interna escolhendo Kamala Harris. Ela foi apontada pela elite que comanda o partido, que quer salvar a democracia não adotando processos democráticos internos, e ela não dá uma entrevista. O motivo todo mundo sabe. Ela é uma besta quadrada. Ela é uma Dilma. Ela disse que na pandemia a Covid matou mais de 200 milhões de americanos. Uma nação com 300 milhões de pessoas. 330. Então sobreviveram 130 milhões. Curiosamente, ainda somos 330 milhões de americanos. Então, num passo de mágica, a gente fez que nem Gremlin e brotou, né? Então, é o que o Babylon Bee tira sarro, né? O repórter que fez uma pergunta a Kamala Harris foi acusado de crime de ódio. Não pode fazer pergunta para ela. Todo mundo sabe que a campanha dela é a campanha do porão. Enquanto isso, enquanto ela faz musiquinha cringe e a turma democrata acha que vai seduzir o voto do jovem imbecil, e talvez esse ele consiga mesmo, fazendo isso, é bem constrangedor. É bem constrangedor. Enquanto os democratas fazem isso, o democrata Robert Kennedy Jr. endossa Donald Trump. His candidacy has inspired millions and millions of Americans, raised critical issues that have been too long ignored in this country, and brought together people from across the political spectrum in a positive campaign grounded in the American values of his father, Robert Kennedy, a great man, and his uncle, President John F. Kennedy. And I know that they are looking down right now, and they are very, very proud of Bobby. I'm proud of Bobby. You want to know the truth? The best way to build a safe America is to rebuild our industrial base and rebuild the middle class in this country. And don't you want a president who's going to get us out of the wars and who's going to rebuild the middle class in this country? Pois é. O Robert Kennedy Jr. tem algo aí como 5 pontos percentuais em algumas pesquisas, é importante nos swing states, golaço do Trump. E isso mostra como houve uma radicalização do Partido Democrata. Eu já mencionei algumas vezes o livro do Ira Stoll, chamado JFK a Conservative. Se o JFK voltasse do túmulo hoje, ele faria a mesma coisa e votaria no Trump. Afinal de contas, ele era católico, anticomunista, defensor de redução de impostos. O que isso tem a ver com o partido da AOC, da Kamala Harris, da Ilhan Omar hoje? Outra badass democrata militar que aderiu à campanha do Trump foi a Tulsa Gabbard, que é uma baita aquisição também, e ambos, Bob Kennedy e Tulsa, bateram na tecla da liberdade de expressão, que o Partido Democrata não liga mais, quer destruir. I am proud to stand here before you today, whether you're a Democrat, a Republican, or an independent. If you love our country, as I do, if you cherish peace and freedom as we do, I invite you to join me in doing all that we can to save our country and elect President Donald J. Trump and send him back to the White House to do the tough work of saving our country and serving the people. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Isso tudo é bem simbólico, é bem relevante. A campanha do Trump está arrasando, com pragmatismo, conseguindo criar um grande bloco de resgate dos valores básicos da América, que estão totalmente ameaçados, não pelo Trump, pelo MAGA Movement, mas pelo Partido Democrata cada vez mais radical.